graças pela liberdade que nós temos em Cristo e por todos os privilégios também que temos recebido mediante essa obra que teu Filho realizou, em obediência, morrendo para que tu fosse glorificado e nós plenamente abençoados. Nós pedimos agora, por tua palavra que nós vamos ler, tu estejas abrindo também o nosso entendimento para sermos edificados, consolados e exortados também, e que o conhecimento dessa pessoa seja cada vez mais revelado aos nossos corações, no nosso entendimento, assim como temos meditado já nessa manhã, e essa pessoa possa crescer e nós diminuirmos. Agradecemos a Ti e nos encomendamos por esses instantes, nesse nome precioso de nosso único e bendito Salvador, Jesus. Amém. Gostaria de ler uns versículos em Romanos, capítulo 1. Romanos 1, versículo 1. 1 ao 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Estava pensando essa promessa, né, que nós estamos encontrando aqui, do versículo 2 e 3. É interessante porque a igreja, ela não havia sido mencionada de nenhuma forma, inclusive, no Velho Testamento. Hoje, certamente, lógico, né, nós temos o privilégio de olhar para trás nas Escrituras e achar figuras, né? Hoje nós compreendemos as figuras do Velho Testamento através de personagens, de acontecimentos, que nós aplicamos hoje como uma figura da igreja. Mas eles mesmos eles não tinham, longe de qualquer menção acerca da igreja no Velho Testamento. Porque esse versículo 2, nas Santas Escrituras, que diz aqui, é o Velho Testamento que ele está referindo. Mas o que foi anunciado, né, no versículo 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas, os profetas do Velho Testamento, foi o quê? O Evangelho de Deus, que é do versículo 1, final do versículo 1. O Evangelho de Deus, o qual antes havia sido prometido. Então o Evangelho ele foi mencionado. E Pedro também fala isso em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vemos que os profetas anunciaram o Evangelho. E nesse Evangelho havia a revelação no sentido de cumprimento de profecias, que é o versículo 3, nós vemos que o Evangelho anunciado, ele falava de uma pessoa. Versículo 3, acerca do seu Filho. Então o Evangelho, mesmo quando foi anunciado lá, já anunciava uma pessoa, que era o Filho de Deus. E nele se cumpririam as Escrituras. Todas as promessas feitas de antes, né, do Velho Testamento, haveriam de se cumprir através dessa pessoa. Então tem o versículo de Gálatas 4, por exemplo,
Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4, 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Versículo 4, outra vez. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É muito interessante essa passagem que nós temos lido hoje de manhã sobre João, né, o capítulo 1 de João, porque nós estamos encontrando ali quem era aquela pessoa, né, que estava presente aqui, no caso, Jesus, né, que é o nome dele, né, da pessoa desse homem que esteve aqui, o nome dele era Jesus. E no capítulo 2 de Filipenses, quando menciona-se acerca dele, que ele, sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, e se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo em semelhança de servo, vai obediente até a morte de cruz, tal, Deus exalta, para que o nome de Jesus, fala dele como um homem, né? E realmente, porque fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Está falando de uma pessoa, de um ser humano. E então eu estava pensando um pouco nessa maravilha, eu não quero de forma nenhuma, nós devemos tomar muito cuidado quando nós falamos, né, da pessoa de Cristo, e tem essas duas grandes verdades, né? Deus, o Filho de Deus, Deus Filho, e a pessoa daquele ser humano que estava aqui. Mas ele era, né? Ele era um ser humano, uma forma completa da palavra, inclusive, nós podemos dizer. Ele era um ser humano semelhante a nós, né? A palavra não diz igual, porque ele era semelhante. A diferença dele e nossa era apenas, mas tudo isso, que ele era sem pecado. Mas ele era um homem, no sentido da palavra, igual a nós, no sentido de seus sentimentos, vamos dizer, suas necessidades físicas, fome, sede, cansaço e sentimentos, né? Isso que é maravilhoso, porque lá em Filipenses 2, que nós não lemos, ele fala que haja em vós o mesmo sentimento. Ele era um homem de sentimentos também, mas perfeito, né? Um homem completamente separado de qualquer ideia de um ser humano caído como nós. Então aqui o Paulo em Romanos, por exemplo, ele está falando aqui dessa pessoa que veio cumprir e dar cumprimento às promessas de Deus, que Deus havia feito, mas ele dá um passo além, no versículo 4 de Romanos, ele fala, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui ele vai além, né? Além do ser humano, né? do normal, vamos dizer assim. Ele nasceu aqui como uma pessoa normal, mas nós sabemos do maravilhoso mistério que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Tem um versículo lá de Lucas 2, que eu acho interessante, a colocação, inclusive, que o Darby faz, mas vamos ler na nossa versão, capítulo 1 de Lucas.
capítulo 1 de Lucas, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Darby chama a coisa santa, ou o ente santo que de ti há de nascer. Porque ele ia ser distinto, né? Ele ia ser ia nascer um ser humano ali, que ia ser distinto. E ele, na sua natureza, no seu espírito de santificação, ele foi chamado Filho de Deus. Né? Interessante, porque aqui, como um homem, ele foi declarado Filho de Deus, como Paulo fala lá. Declarado Filho de Deus, um homem aqui nesse mundo que estava em perfeita comunhão com Deus. E agora ali era a revelação de que aquele homem que estava cumprindo as promessas era o Filho de Deus. Era o ser humano e, ao mesmo tempo, Deus naquela pessoa. E todos os seus passos, as suas ações, os seus milagres, provaram e comprovaram que ele era o Messias e que ele era Deus também. Mas, como nós vimos hoje de manhã, aqueles que seriam os primeiros a enxergar isso foram os primeiros a negarem. Aqueles que tinham os oráculos de Deus foram os primeiros a rejeitarem. E o Senhor Jesus, ele veio e caminhou, né? Caminhou aqui com todos os seus sentimentos perfeitos, e ele amou, né? Ele caminhando aqui, ele amou essa criação caída que estava ao seu redor. Ele amou e socorreu a cada instante, né? A cada momento. Ele nunca pensou nele. Ele estava acudindo, fazendo, curando, e não tinha um tempo, inclusive em Marcos, né? Ele chama os seus discípulos à parte para que eles comessem um pouco, porque eles não tinham tempo nem de comer. Tanto que era o vai e vem, mas o Senhor não tinha tempo, e ainda ele acomodava os seus discípulos, dava lugar de descanso para eles, e ele continuava orando. E então ele foi um homem que sofreu as consequências no sentido do trabalho em prol da sua criatura que estava caída. E o irmão faz um pensamento que eu achei muito interessante, que ele diz que quando o Senhor, no próprio Evangelho, que é bem colocado, Evangelho de João, ele diz: antes de Abraão, eu sou. E os judeus disseram para ele assim: não tens 50 anos e conheceste Abraão? E eles não disseram assim: ó, você não tem nem 30 anos, ou não tem nem 35 anos, 40 anos. Deram 50 anos para ele. E por quê? Mas ele era para ser um homem maravilhoso, né, na sua aparência, porque é um homem sem pecado. Nós sofremos as consequências, né, porque isso é pecado, não é verdade? O pecado leva nós a essa degradação física, né? Nós sabemos disso. E o Senhor não tinha isso. Se o Senhor não tivesse dado a vida dele, ele estaria vivo até hoje. Porque ele não tinha pecado.
Mas por que aquela aparência, então? Por que ter assim, né, classificar ele dentro dessa faixa etária? Porque ele era um homem cansado. Cansado no sentido do trabalho dele. Um homem experimentado em trabalhos que... nós vemos pela Escritura, ele trabalhou, né, duro na vida dele, no sentido de, com seu pai, era carpinteiro, ia falar marceneiro, carpinteiro, e ele assume o lugar de José, inclusive. Né? Um fala assim, o filho do carpinteiro, daí em Marcos diz, não é esse o carpinteiro? Ele assume o lugar do pai dele, trabalhou duro, até quando ele entrou no ministério dele, né, o irmão sugere que ele foi com as mãos cheias de calo trabalhar no ministério. E ele padeceu, por assim dizer, né, as consequências da sua criatura caída. Ele não teve um momento que ele não tivesse socorrendo e orando. Então, fisicamente, ele era uma pessoa desgastada, aparentemente, mas sem pecado. Não quero de forma nenhuma colocar alguma dúvida nisso. Pelo contrário, quero mostrar o amor que ele dedicou-se à sua criação. Embora que eu fico maravilhado sabendo que ele ia ser rejeitado. Isso que eu penso, né? Que quando nós sabemos que nós teremos algum problema futuro, nós não investimos nada em cima disso, não é verdade? E o Senhor investiu tudo em cima de uma criação caída, sabendo que eles mesmos voltariam a boca para eles, aqueles que comeram do pão, que foram curados da sua... iam virar para ele e falar, fora com esse, que nós não queremos ele. E ele mesmo sabendo isso, ele amou a cada um. Ele amou a Pedro, que ele sabia o que Pedro ia fazer. Ele amou a Judas, sabendo o que Judas ia fazer. Ele amou a João, amou a Maria, amou o leproso, amou cada um, né, de igual forma, e dá a vida dele, né? Então ele foi socorrendo, né, cada um, perfeito nos seus caminhos, em comunhão com o Pai. Tudo que ele fez, cada passo, cada pensamento, era um homem em perfeita harmonia com os pensamentos de Deus. Um ser humano, irmãos, isso que eu acho interessante, um ser humano em perfeita harmonia com os pensamentos de Deus. Isso para mim eu acho maravilhoso, né? Era Jesus, né, o homem aqui, em comunhão com Deus. Fazendo cada passo, a cada momento, a cada coisa, elevava aquilo a Deus como um aroma suave. Ele esse mundo para a glória do Pai. Até o momento que ele foi à cruz morrer para a glória de Deus. Era o homem agora morrendo para a glória de Deus. E ele, na hora que chegou o momento, quando ele diz, é chegada a hora, chegou o momento dele ser entregue nas mãos dos homens, ele sabia tudo aquilo que ele ia passar. Embora não conhecia, ele sabia. Ele conheceu ali de perto, conheceu no seu próprio físico aquilo que o homem ia fazer com ele. E é interessante que nós lemos sobre os momentos finais, né, na vida do Senhor. Nós vemos que ele se deixou, nós cantamos, ele se deixou na cruz pregar, ele se entregou, eu penso que ele curou, né, curou um leproso, ele sarou, né, dores de pessoas e ressuscitou, enfim, ele fez tudo pelos outros. Mas ele não fez nenhum milagre, ele não operou nenhuma coisa em favor dele. Na hora que, porque a morte, o tipo de morte que o homem deu para ele foi terrível, né? Terrível, uma coisa como que eu posso dizer?
dolorosa, né? Uma morte dolorosa, humilhante, e ele não opera nada, ele não fez não operou nada para que alguma coisa fosse mais branda para ele. Ele podia fazer isso, ele tinha poder para isso, mas ele não, ele vai à cruz e nada, ele não fez nada, ele não poupou de nenhuma dor, né? De tudo que ele tinha que passar nas mãos dos homens, ele não poupou. Porque a finalidade da morte dele, né, era o momento ali onde que ele tinha que passar as 3 horas de trevas. Essa era a finalidade, na verdade, né? Quando nós falamos da obra de expiação da cruz, o que, vamos chamar assim, o que valeu, né, vamos chamar assim, o que valeu foi aqueles momentos, aquelas 3 horas de trevas, onde que ele encontrou com Deus em juízo, levando sobre si os nossos pecados. Ali ele foi feito literalmente, ou cumpriu-se, melhor dizendo, cumpriu-se ele como sendo o cordeiro da expiação. Porque nessas 3 horas ele tomou sobre si os nossos pecados e nele foram julgados todos os nossos pecados. Então, para esse momento ele veio, aquele momento era o terrível momento, né, o pior de todos. Mas antes de chegar lá, ele passou na mão dos homens. E ali, é isso que eu quero dizer, ele podia ali tentar se poupar, mas ele entregou e tomou a cada instante, a cada momento, como um cálice, como ele diz, vindo da mão do Pai. Seu Pai queria aquilo, ele estava pronto. Assim como antes, aqueles que chegavam a ele recebia como vindo do Pai. E se alegrava por aqueles que o recebiam, aqueles que tinham revelação de quem ele era, como Pedro teve: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele fala: bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue. Então essa pessoa não poupou nada de si mesmo e morreu ali na cruz, para que nós, né, para que primeiramente que Deus fosse glorificado, e nós, né, agora entra nós, como ele diz aqui no capítulo de Romanos, que é o mesmo poder de vida, Romanos 1, versículo 4, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. O mesmo poder que foi exercido nele na sua ressurreição, porque Deus o ressuscitou, era o mesmo poder de espírito de santificação que ele caminhou nesse mundo, era a mesma coisa. Então Deus, ele, na hora que ressuscitou a Cristo, ele estava agindo completamente em conformidade com aquela pessoa que ele sempre foi. E era a prova de que Deus havia aceitado esse sacrifício. Deus havia aceitado, nós conhecemos esse pensamento, né, que na cruz ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele morre completamente para Deus. E Deus, nós vemos escrito que Deus o ressuscitou, embora ele tivesse o poder de ressuscitar-se, né? Mas Deus o ressuscitou. E eu estava pensando uma coisa que eu queria chegar nesse ponto, sabe? Que às vezes nós não temos uma compreensão, logicamente, nós não temos mesmo, mas eu quero dizer que às vezes nós confundimos um pouco a finalidade da obra de Cristo a nosso favor. O Senhor Jesus, tem um versículo, vamos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Deixa eu achar o versículo aqui.
5. 2 Coríntios 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criação é. Ou seja, faz parte da nova criação. O Senhor Jesus, ele veio do Pai, nasceu aqui no ventre de Maria, como já foi dito hoje de manhã, na hora que nasceu aquela criança, aquele ser humano que estava ali, aquela pessoa que ele seria, que ele era, já existia antes. É o que difere muito de nós, que ele já existia antes. Era o Filho de Deus encarnado, né? E ele, perfeito, o bem no meio do mal. Nasceu na completa ruína, no meio da completa ruína, né? Ele não estava em harmonia com o que estava em redor dele. E nada o que estava em redor em harmonia com ele. Ele era distinto de tudo aquilo, embora aparentemente, né, quem olhava era mais um homem, caminhando no meio dos homens. Mas ele não tinha nada a ver conosco, no sentido de relação, de nível de queda, de natureza humana. Ele era o bem, né? Ele era o bom no meio do mal, né? E Adão, e esse versículo, vamos continuar aqui no versículo desse de Coríntios 5, 19, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo. Deus, né, nessa pessoa, ele estava em Cristo, ele nunca esteve, né, não diz de ninguém isso, né? Foi dito de Abraão, de Moisés, né, que Deus esteve com eles, né, mas não neles. E aqui diz que Deus estava em Cristo. É distinto completamente. Nunca foi dito de ninguém isso aí. Então, se nós voltamos a Adão, nós encontramos um homem privilegiado, que foi tecido por Deus. Deus soprou fôlego de vida nas suas narinas, e Deus deu uma porção do seu espírito, né, como é dito em Miqueias ou Malaquias, não lembro bem, deu uma porção do seu espírito para ele, e ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, no sentido de como representante de Deus aqui na terra e cabeça da criação. Ou seja, Adão estava dentro de todos os privilégios que um ser humano podia ter. Cabeça da criação, tudo estava em harmonia com ele, porque ele fazia parte de toda aquela criação. Não tinha nada contra ele ali. Mas, na única prova que Deus o colocou, ele caiu. E é um erro supor que Adão tinha vida em si mesmo. Eu vejo que às vezes nós ouvimos, né, nós falamos, vou botar junto também, porque eu já falei isso aí, que Cristo veio aqui para nos trazer de volta para Deus. E isso é um erro dizer isso aí. O homem foi separado de Deus, sem dúvida, né? Nós fomos separados de Deus, mas no sentido de criação. Adão, na hora que ele pecou, ele perdeu a filiação como criação. O versículo lá de Lucas, por exemplo, vamos ver o versículo de Lucas.
Lucas capítulo 4, né? Que fala da genealogia de Jesus. Isso, 3. Lucas 3. Lucas 3, versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. E daí versículo 38, indo para a genealogia, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Aqui ele é chamado filho de Deus, como criação. Adão teve esse privilégio, era um privilégio muito grande. Mas é longe, né, de supor que Adão tinha comunhão com Deus. Sabe, no sentido que às vezes nós falamos, Cristo veio para trazer de volta aquilo que nós perdemos. Isso é um erro muito grande, né? Porque Adão, porque às vezes se nós falarmos isso aí, nós estamos caindo num erro de querer colocar Cristo como mais um Adão que deu certo. E não é isso. Em Coríntios 15, nós vemos claramente que Cristo é chamado como Adão, como sendo o último Adão. Ou seja, ele funilou nele, encabeçou nele toda a criação de Adão caída e crucificou Adão lá na cruz. Acabou Adão. E ele é chamado do segundo homem, lá em Coríntios 15. Então, nós voltamos a Adão, né, e nós encontramos aqui um homem, lá, né, um homem, Adão, inocente, não perfeito, no sentido da palavra, porque se ele fosse perfeito, ele não teria caído. Ele estava perfeito dentro da criação que ele vivia. Ele não tinha vida, porque Deus o mantinha ele. Aliás, nenhum homem na existência teve vida em si mesmo. Todos foram sempre mantidos por Deus, até Adão. Até o Senhor disse a ele, né? Deus disse, no dia que dele comerdes, certamente morrerás. O dia entraria a morte, não que ele morreria naquele dia, mas que é o erro que às vezes nós caímos de achar que quando Deus disse para ele, o dia em que dele comerdes, certamente morrerás, seria a morte espiritual dele. Não é isso que está falando. Que no dia que ele comesse, a morte entraria e ele seria herdeiro dessa desgraça, né? E toda a criação foi, isso fala Romanos 8, toda a criação foi após ele nesse sentido. Mas ele não tinha, Adão era, o que ele tinha? Né? Como o Darby fala, Adão, ele era um homem, um ser humano, antes como depois da queda e vice-versa. Ele era a mesma pessoa, o mesmo Adão antes de cair, foi o mesmo Adão depois que caiu. Por quê? No sentido, porque o que mudou nele foi a sua inocência. O que ele perdeu lá? Ele perdeu a inocência. E, consequentemente, ele perdeu, vamos chamar assim, aquela relação que ele tinha com Deus com base na inocência. Então, quando Cristo veio, se nós dissermos que ele veio trazer o que nós perdemos, seria inocência. E não é isso. Cristo não veio resgatar no sentido de trazer de volta o que Adão havia perdido. Quando fala de resgatar, é nos tirar debaixo da maldição do pecado. E nos colocar, como nós vemos em Coríntios, nova criação. As coisas velhas, acabou. A nossa parte com Adão crucificado. O que nós temos hoje é nova natureza, Espírito Santo, comunhão com o Pai, no sentido da palavra que ele aplica lá em Mateus, né?
vai e diz aos meus discípulos que eu subo para o meu Pai. É a relação que ele tinha como filho, meu Pai e vosso Pai. Isso nunca foi dito também para outros. Foi dito a partir daquele momento. Porque com base na ressurreição, na obra dele completa, né, ele podia chamar os seus também colocando no meio da mesmo privilégio de chamar de Pai. E isso ninguém também foi dito, né? Então a posição que hoje um cristão tem, ninguém nunca teve, nem Abraão, nem Moisés, ninguém. Nós temos comunhão, como João, primeira carta de João fala, nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e comunhão uns com os outros, que é a família de Deus. E então eu acho interessante, né, que aquilo que Cristo trouxe para nós é o que ele tinha reservado na glória. Ele trouxe do céu, ele trouxe alguma coisa do céu para nós. Hoje nós estamos recebendo coisas do céu e não estamos recebendo nada que Adão tenha perdido, de forma nenhuma. E esse é um privilégio de cada um. Ali de Gálatas 4, ele fala duas coisas, embora pareça uma coisa só, mas ele fala que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Era Israel. Ele veio para Israel, para resgatar, e Deus cumpriu isso. Cristo fez isso para Deus. Cumpriu uma obra que Israel vai ser realmente abençoado embaixo dessa obra. Embaixo dessa obra que eles, melhor, com base nessa obra, que Israel será abençoado. Mas ali ele vai mais além, ele fala nascido de mulher, né? Ou seja, o homem, no sentido completo da criação, seria também abençoado naquela pessoa. Ele nasceu de mulher para que toda a humanidade, né, pudesse ser. Por isso que também em Lucas nós encontramos a genealogia dele indo até Adão, porque ele ia morrer por toda a criação, não somente para Israel, mas por toda a humanidade, né? E, no entanto, nós somos a prova disso, como gentios, sendo abençoados por Cristo, né? Por essa obra tão perfeita. E a bênção dessa obra no nosso capítulo de Romanos 1, versículo... vamos continuar versículos 5 e 6. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios pelo seu nome. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Ele fala deles, né, dos apóstolos e dele. E no versículo 6, ele fala de todos os chamados. Então, esse poder de Cristo, né, de tudo o poder, porque isso não havia sido revelado, né, manifestado, anunciado. O que foi anunciado foi o Evangelho, né, as promessas que se cumpririam, que já era uma grande coisa, essa anunciação. Mas essa manifestação de poder foi baseada porque era o Filho de Deus. Isso que eu acho maravilhoso, porque não era apenas um homem que ia aparecer aqui para cumprir as promessas. E por que o poder foi manifestado? Porque era o Filho de Deus. E o homem, ele
ele recebeu glórias que foram adquiridas. Glórias adquiridas. A 1 Pedro fala. A grandeza, né, da obediência, do andar desse homem aqui, ele foi glorificando o Pai. E sabe, uma coisa que eu fico, né, penso que grandeza, Deus glorificando ele, dando um nome àquele homem, sabe, colocando um nome que está acima de todo nome. Ele pegou aquela pessoa ali. Se vocês tiverem oportunidade, uma hora, pega o livro de Filipenses do Darby, dá uma lida. Ele está falando disso, que ele está pegando aquela pessoa, Jesus, e está dando para ele um lugar na glória. Pegando aquele homem que glorificou a ele, e está dando um lugar para ele na glória, acima de todo nome, para que o nome dessa pessoa aqui, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Então, com base nesse poder, nessa grandiosa obra dessa pessoa, que nós fomos abençoados. Nós recebemos essa bênção, somos dele. E isso não tem nada a ver com velha criação. É completamente distinto, tira tudo, né, que o homem pudesse ter alguma glória. Somos de Cristo, por quê? Porque ele fez isso. Eram aqueles que iam a Jesus porque recebiam luz, né? Como nós vemos, que aquele homem era o Filho de Deus. Eles iam e ajoelhavam aos pés dele, prostravam, beijavam os seus pés. As mulheres, né, que nós vemos, algumas delas que foram lá, choraram e enxugaram os seus pés com os cabelos. Por que tudo aquilo? Porque ele era aquela pessoa que ninguém estava vendo, aquele era tudo, né? E era a base do quê? De revelação, porque ninguém via isso. E tem um versículo lá de Romanos 10. Romanos 10, só para... Deixa eu ver se é Romanos 10, não. Romanos 10... Romanos 10, 15. Romanos 10, versículo 15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, ou boas novas, o Evangelho. Mas esse versículo aqui, se nós vamos lá para Isaías 52, que é o princípio do versículo, a origem dele, está escrito assim: quão formosos são os pés do que, daquele que, do um que estava anunciando as coisas boas. Estava falando de Cristo. Aqui é plural, porque nos colocou junto nesse privilégio de falar algo do céu. Conformosos são os pés daqueles que... Mas só que o versículo lá de Isaías, se quiserem ler, 52:7, eu creio, conformosos são os pés dele. Então, na hora que Cristo estava aqui, não é sem razão que todo mundo ia aos pés dele, beijava os pés dele, porque quão formoso, sabe, era aquela pessoa. Com ele, né, que a revelação. E isso veio a nós, né? Isso chegou até nós aqui, essa revelação, a luz de quem é Cristo. Quem que é essa pessoa? E é muito mais, né? Foi muito mais do que apenas, né, que seria que é uma maravilha, um homem perfeito. Mas ele é ao mesmo tempo o Filho de Deus, uma pessoa da divindade, estando junto ali naquela mesma pessoa. E ele em completamente contraste com Adão, né?
O irmão fala Adão, lá em Filipenses capítulo 2, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Que Cristo foi obediente até a morte e Adão foi desobediente até a morte. E a obediência, né, o obediente, ele vai, né, e era o homem, porque Deus não ia morrer, logicamente, na cruz, Deus não morre. Mas a maravilha era esse homem, né, morrendo. Como é que nós podemos olhar e contemplar e falar, puxa, alguém que saiu da glória, né, e veio aqui no meio de toda essa humilhação, trilhando nesse mundo, indo à cruz para morrer, no meio dessa morte que o homem deu a ele de uma forma tão humilhante, e ele morre ali em obediência para que Deus fosse glorificado. Então, dentro dessa obra, né, que nós fomos colocados e tivemos o privilégio de conhecer a Jesus, né, esse nome que foi dado acima de todo nome a nós hoje. Então, esses que estão dobrando os seus joelhos hoje é um privilégio muito grande. E isso eu quero dizer para os nossos filhos, sabe, que estão aqui hoje, sabe, que conheçam hoje, dobrem os seus joelhos hoje diante dessa pessoa. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Cada um a seu tempo. E hoje é o privilégio dos santos, né, daqueles que são remidos, dobrar o seu joelho hoje. Né? Isso é um privilégio, nós conhecermos Ele, porque é uma esfera de comunhão que nós temos com Ele. Porque haverá o tempo que aqueles que se dobrarão o seu joelho e confessarão o seu nome, não vai ser para salvação. E então eu estava com esse pensamento de falar um pouco dessa verdade, sabe, que tudo que nós temos hoje é novo. É novo. Não existe nada, de hipótese alguma, tirado da velha criação e melhorado para que nós dessemos continuidade daquilo. Não. Cristo crucificou o velho homem, crucificou Adão. Toda a velha criação terminou naquele dia lá. Então, tudo que nós temos hoje é baseado nesse novo homem ressurreto dentre os mortos. Podemos dar graça? Bendito Deus, nosso Pai, mais uma vez obrigado por essa relação que temos contigo, esse privilégio de chamá-lo de Pai, com base nos méritos de Cristo, essa comunhão e esta posição que jamais será abalada. Embora aqui nós sentimos a nossa condição, muitas vezes provados, e necessitamos disso, tu sabes, mas agradecemos por essa posição tão bendita, porque o obediente, aquele que morreu para a tua glória, foi que deu essa posição para nós, que jamais será abalada. Agradecemos pela certeza da salvação, agradecemos pelo teu Espírito que habita em nós, pelas verdades que temos recebido, pelo conhecimento de Cristo. E mais uma vez pedimos, Pai, que tu ajude-nos a crescer no conhecimento da tua graça por nós. E continuamos essa conferência, agradecidos por tudo que temos recebido até aqui. E te damos graças nesse nome bendito, daquele que morreu para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fala agora de 15 minutos. Só gostaria de pedir que evitasse entrar e sair, para que a porta não seja aberta muitas vezes. Quem saia, só voltar para a reunião, para evitar entrar e sair muitas vezes.